Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem fala é o professor Marcelo Martins e o Física na Rede já está no ar. Nós preparamos para essa aula de hoje, gente, alguns detalhes a respeito dos geradores elétricos. Entre eles, a gente vai estar mostrando para vocês a definição, como é que são os elementos desses geradores, sua representação matemática, o rendimento que ele pode proporcionar, como é que ele se configura ao associarmos os geradores em séries em paralelo. E vamos finalizar a aula falando a respeito da potência útil desenvolvida por ele. Nesta primeira imagem, nós já observamos de forma esquemática por meio dessa hidroelétrica. Aqui eu tenho uma barragem onde nós conseguimos detectar os componentes presentes aqui, dessa barragem para poder transformar a energia por meio do reservatório em energia elétrica. E olha o nosso gerador aqui presente. Mas não é só isso, gente. Os geradores elétricos, eles estão presentes em diversas ocasiões, como por exemplo, a pilha e a bateria são exemplos de geradores elétricos. Como vimos anteriormente, nas barragens, nós encontramos os geradores elétricos, o que nós chamamos de hidrelétricas. Para a obtenção da energia solar, nós também temos a presença dos geradores elétricos, assim como para a conversão da energia do vento, que nós também denominamos de energia eólica. Nas termoelétricas e termonucleares, temos aqui a presença de geradores elétricos, assim como nas usinas geotérmicas e na energia no aproveitamento das marés oceânicas. Mas aí fica aquela pergunta: geradores elétricos, o que são? E aí eu te digo que são equipamentos ou dispositivos que têm a capacidade de transformar qualquer modalidade de energia não elétrica em energia elétrica. Então, se você tem um equipamento ou um dispositivo que tem essa capacidade de efetuar essa conversão, você tem em suas mãos os geradores elétricos. Vamos apresentar para vocês os componentes desse gerador elétrico, bem como a sua matemática por trás. Bem, pessoal, a força eletromotriz, mais conhecida como Fem, ela é simbolizada por essa letra aqui, que é o Epsilon, ou o E, para poder simbolizar a força eletromotriz. Apesar do nome força eletromotriz, de força não tem nada. O que basicamente é a força eletromotriz? Em resumo, gente, é a DDP total do gerador, que eu coloquei aqui entre aspas, porque ela vai basicamente representar a energia fornecida a cada unidade de carga presente na corrente elétrica. Então, quando eu associo a energia para cada carga presente na corrente elétrica, o que no fundo eu acabo de obter é uma conversão e um aproveitamento dessa energia que, obviamente, vai estar sendo convertida, tá, em uma corrente elétrica, pessoal. Observa aqui que eu tenho uma energia química numa pilha e ao utilizar um multímetro por meio de seu voltímetro, eu consigo medir a tensão do gerador. E a tensão apontada aqui, é de 1,5 volts. Ou seja, eu tenho uma pilha de 1,5 volt. Como a pilha não está ligada a circuito nenhum, eu só estou utilizando o equipamento para poder medir a sua força eletromotriz. Significa dizer que eu tenho uma tensão de 1,5 volt, e na hora que eu começar a extrair a energia química que vai ser convertida em energia
elétrica. Quando essa pilha se ligar em um circuito, a gente vai ver que o comportamento da tensão gerada no circuito é um pouquinho diferente da força eletromotriz. Então a gente define que a força eletromotriz, basicamente, ela é a potência total que eu consigo extrair deste material, que é pilha ou bateria, entre outros, por unidade de corrente. Daí eu também posso escrever que a potência total é a força eletromotriz vezes a corrente elétrica. Esquematicamente, quando eu for representar uma bateria, uma pilha ou um gerador em um circuito, é muito importante você atentar na simbologia. Ó. Eu tenho uma barra menor, barra maior, juntamente com uma resistência associada a essas barretas aqui, ó, que vão representar que naquele circuito você tem um gerador, tá bom? Então aqui eu tenho uma representação de um gerador real, de forma esquemática, onde o epsilon vai representar a força eletromotriz dele, tá? Assim como quando se começa a extrair a energia de um gerador, ele vai sofrer aquecimento. Então é atribuída a ele uma resistência interna, tá bom? Bem, para a obtenção da equação do gerador, imagina que nós tenhamos aqui um gerador. Na conversão da energia não elétrica em energia elétrica, a gente tem então uma extração de uma energia total. Com a energia total nós temos a potência total. Obviamente, durante o processo de conversão haverá aquecimento, como nós falamos, devido à presença dessa resistência interna atribuída ao gerador. Então, parte da energia é perdida, o que nos garante uma potência dissipada, e a dissipação por ocorrer na resistência, eu posso representar que essa potência dissipada é a resistência elétrica interna vezes a corrente ao quadrado, equação essa já vista em aulas passadas para a potência dissipada, e a potência útil, que de fato vai ser importante no circuito, que é a energia elétrica propriamente dita. Ela pode ser obtida como sendo a corrente vezes a DDP gerada no circuito. Bem, então, como nós temos aqui um balanço energético, o que entra é o total e nós temos aqui a dissipada mais a útil, ao combinar essas equações, a gente então consegue encontrar a chamada equação do gerador. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi somar. Como a potência total gera as outras potências, então a total é a potência útil mais a potência dissipada. Então, quando eu colocar a potência útil no seu lugar, total e dissipada, este balanço energético vai gerar a chamada equação do gerador, onde ele pode ser dado como sendo a DDP estabelecida nos terminais do circuito é igual a força eletromotriz menos o R pequeno, que é o que a gente vai chamar de resistência interna aqui já mencionada, vezes a corrente elétrica. Com essa equação definida para o gerador, é possível a gente obter graficamente o seu comportamento. É o que nós vamos chamar daqui para frente de curva característica do gerador. Então, notamos que se colocarmos na ordenada a DDP e nas abscissas a corrente elétrica, nós teríamos então uma curva de azul, que seria uma curva decrescente conforme o aumento da corrente elétrica, onde nesse ponto aqui estabelecido, ó, que eu já coloquei, representaria um circuito aberto, onde ao mensurar esse circuito aberto,
nós teríamos que a DDP coincidiria com a força eletromotriz. Por isso que eu já coloquei lá entre aspas que ele seria a DDP total do gerador, onde com o circuito aberto, onde a corrente é zero, nós teríamos que o U seria igual ao E. Ou seja, onde a reta interceptar o eixo do U, lá vai indicar que nós teríamos uma força eletromotriz. E aonde a reta cruzar o eixo, né, da corrente elétrica, nós teríamos uma situação como se nós estivéssemos pegando um terminal e ligando no outro da bateria. E ao fazer isso, nós teríamos o que nós chamamos de corrente de curto-circuito. Então, aqui nós teríamos uma corrente, vou colocar CC, de curto-circuito. Por isso que a corrente de curto-circuito é dado como sendo a força eletromotriz dividido pela corrente elétrica, tá bom? O que a gente consegue perceber neste gráfico? Que conforme vai tendo um aumento da corrente elétrica até um valor máximo, aqui ó, há uma queda na tensão. Então, ao consumir a energia proveniente de um gerador elétrico, é notado em cima dele que há uma queda em sua tensão, até que, obviamente, essa queda vai ser até um valor limite, que é como se eu ligasse um terminal no outro, tendo uma tensão nula, o que geraria uma corrente de curto-circuito, que ao se colocar na equação do gerador, o U, que é a força eletromotriz, seria zero, e aí isolando o valor do I, nós teríamos que ele seria igual a força eletromotriz dividido pela corrente elétrica. A gente também pode estabelecer uma relação muito importante, vou colocar com outra cor, onde a tangente do ângulo aqui, ó, formado, ele vai fornecer o resultado da resistência interna do gerador. Caso a gente necessite desta informação, a gente poderia dizer que em módulo dessa tangente aqui daria o valor da resistência interna. Para a obtenção do rendimento de um gerador, a gente então define que o rendimento é a potência útil pela potência total, e ao colocar a potência útil, que é IU, pela potência total, que é EI, vai simplificar os I e vai sobrar que o rendimento do gerador ele é dado como sendo a DDP naquele momento do circuito dividido pela sua força eletromotriz. Bem, gente, aí a gente vai para uma primeira aplicação, que é o exercício de número 1, diz assim, ó, um gerador elétrico, ele já tem aqui a FEM, que é 12 volts, e uma resistência interna de meio ohm. Letra A pergunta assim, calcule a tensão U mantida entre os terminais desse gerador quando a corrente elétrica através dele tiver a intensidade de 2 amperes. Muito direto, gente. Como a DDP ela é dada como sendo a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente, é só substituir os valores que nós já temos dados aí fornecidos na questão. A força eletromotriz é igual a 12 volts, menos a resistência interna, que é 0,5, só que ele pediu para adotar uma corrente de 2 amperes. Como tudo já está no sistema internacional, eu sei que meio vezes 2 dá 1 e 12 menos 1, logo o valor encontrado será igual a 11 volts, ou seja, quando a corrente que estiver sendo extraída do gerador for igual a 2 amperes, ele vai estar apresentando uma tensão de 11 volts. Vamos para a letra B. Calcule a intensidade I da corrente elétrica através desse gerador quando a tensão mantida entre seus terminais for 8 volts
Então houve uma queda ainda, então é óbvio que o valor será maior do que 2. Então basicamente ele pergunta assim, ó, quando eu tiver 8 volts, qual o valor agora da corrente elétrica? Aplicando a equação do gerador, mais uma vez, U é igual a E menos RI, U agora é 8, o E é o mesmo gerador que eu estou falando, então vale 12, só que agora aqui eu tenho a resistência interna que é meio, e a corrente que é o que ele quer saber. Então, colocando meio I, vai ficar então 12 aqui menos 8, só trocou de lugar, tá bom? Então, o I vai ser igual a 4 dividido por meio. 12 menos 8 dá 4, meio passa dividindo, então nós teríamos meio. Logo, a corrente elétrica vai ser igual a 8 amperes. Então, a primeira questão resolvida passo a passo, tá? Para você. Questão de número 2, agora eu tenho uma curva característica. Quando ele diz assim, ó, a curva característica de um gerador é mostrada na figura abaixo. Para esse gerador, determine, letra A, a força eletromotriz, letra B, a intensidade de corrente de curto-circuito e, por fim, a resistência interna desse gerador. Muito simples, moçada. A força eletromotriz é aquele número que já fica lá colado, ó, no eixo da tensão. Então, isso aqui é a força eletromotriz. Então, letra A, mortinho, vale 5 volts. Letra B está aqui, ó, onde a reta intercepta o eixo da corrente. Isso será a corrente de curto-circuito. Para essa situação, nós teríamos 1,5 ampere. E por fim, lembra que eu coloquei, basta calcular a tangente do ângulo para que eu tenha o valor da resistência interna. Então, o valor da resistência interna é a tangente do ângulo. E a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto está aqui, cateto adjacente aqui para esse triângulo. Logo, eu terei 5 dividido por 1,5. Logo, o valor desta resistência interna aqui, ó, vai ser igual, se você pegar 5 e dividir por 1,5, você vai encontrar uma dízima, onde eu vou apenas ficar com 3,3 ohm. Então, esse seria o valor da resistência interna para esse gerador. Vamos agora entrar numa montagem de circuito propriamente dito. Eu vou usar um gerador elétrico para acender uma lâmpada. É o que nós vamos estar apelidando aqui de circuito gerador resistor. Ou seja, eu usei o gerador, coloquei nos terminais dessa lâmpada e essa lâmpada, obviamente, ela vai ligar. Esquematicamente, o que nós teríamos é isso aqui, ó. O nosso gerador, força eletromotriz e resistência interna, que, uma vez conectado nos terminais desta lâmpada, acabou sendo estabelecida uma diferença de potencial para poder acender a lâmpada. Como a tensão nos terminais da bateria é a mesma tensão nos terminais da lâmpada, que nesse caso se comporta como um resistor, então lembrando aqui nós teríamos um gerador e aqui nós teríamos um resistor. E como as DDPs em seus terminais é a mesma coisa, isso me permite então igualar as DDPs e com essa igualdade a gente consegue obter a corrente elétrica que vai passar a ser percorrida neste circuito aqui, ó. Essa equação interessante é que ela foi obtida experimentalmente pelo físico Claude Poilet, tá? Mais conhecida hoje como lei de Poilet. Tudo bem? Bem, fazendo uma aplicação logo de imediato, nós temos assim, ó, um resistor com resistência elétrica de 5 ohm. Observa aqui o valor da resistência é 5 ohm e ele é ligado nos terminais do gerador. Muito parecido com essa figura, que tem
uma força eletromotriz de 12 volts. E a resistência interna desse gerador vale 1 ohm. Pede-se, letra a intensidade de corrente elétrica que atravessa o gerador. Então, pessoal, a letra A já está aqui a equação que eu vou usar. O I ele é igual à força eletromotriz, que neste caso vale 12, a resistência elétrica, tá, do resistor, que nesse caso vale 5, mais a resistência elétrica interna do gerador, que vale 1. Então, no fundo, como eu tenho 12 dividido por 6, eu vou encontrar a corrente elétrica que dá 2 amperes. Letra B, pede a DDP nos terminais do resistor, que é a mesma para o gerador. Muito fácil. Então, nós teríamos que a DDP nos terminais do resistor, coloquei um Rzinho, basta aplicar a lei de Ohm, onde U, que é a DDP, é igual à resistência do resistor, vezes a corrente elétrica. Então, essa DDP ela vai ser igual a 5 vezes a corrente, que vale 2. Encontrando aqui o valor para a tensão estabelecida nos terminais do resistor de 10 volts. Avançando aqui, nós teríamos a associação de geradores. Pessoal, já lidamos com essa situação de forma rotineira em nossas casas, seja em carrinhos, seja em televisores portáteis, seja em rádios, seja agora nas chamadas caixas, né, amplificadas. Nós temos lá geralmente uma associação de geradores para poder ter energia de alimentá-los. O que nós notamos? Observa que ao efetuar a medida de uma única pilha, como colocado lá no exemplo, lá no início da aula, se eu colocar duas pilhas em série, o que é colocar pilha em série? Eu colocar o positivo de um no negativo do outro. É o que eu estou fazendo aqui, eu estou conectando uma pilha, o seu positivo no negativo. Igual como está sendo aqui, eu peguei 3 pilhas, olha, o positivo no negativo e vai ficando assim, ó. Negativo, positivo no negativo, positivo no negativo, positivo, enfim. E ao fechar então esse circuito, passa então a percorrer por meio deles, obviamente que eu vou conectar essas pilhas em algum circuito. De forma esquemática, uma vez estabelecido essa tensão nos terminais desses geradores, a gente vai então perceber, né, gente, como está sendo colocado aqui na imagem, ó, um atrás do outro. O que aconteceu com a tensão? Somou. Por isso, a força eletromotriz em seus terminais é dado pela soma da força eletromotriz de cada um dos elementos. E a outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que a corrente elétrica que vai passar por cada uma dessas pilhas, que nesse caso se comportam como geradores, vai ser a mesma. E isso vai permitir então que cada uma dessas pilhas acabe ficando sujeito a uma diferença de potencial. Quando eu tiver associação em série, ainda é permitido que eu utilize pilhas, por exemplo, de forças eletromotrizes diferentes para poder ganhar tensão. O que não vai poder acontecer é na associação em paralelo. Daqui a pouco eu comento. Mas, quando eu tenho uma associação em série, eu posso colocar geradores com forças eletromotrizes diferentes. Não é muito comum, mas a gente acaba em uma situação ou outra fazendo esse tipo de aplicação, tá bom? Às vezes não é muito comum, porque o espaço deixado pelos aparelhos eletroeletrônicos acaba não dando para colocar uma pilha grande com uma pilha pequena, uma pilha palito, tá? Então isso não é permitido por conta do arranjo espacial. Bem, então com isso nós temos algumas características importantes da própria associação em série. Primeiro, que a força eletromotriz equivalente é dada pela soma, e nós temos também uma associação em série de resistores, permitindo então que a sua resistência equivalente, já feita em aulas anteriores, seja dada pela soma. Bem,
compactando esse circuito, eu tenho agora um circuito equivalente, onde a força eletromotriz equivalente dada pela soma, assim como a própria resistência elétrica interna equivalente dada pela soma. Bem, na associação em paralelo, nós iremos notar, observa, colocando uma pilha deu 1,5, colocando em série deu 3, aumentou a tensão, mas ao colocar estes geradores em paralelo, não altera a tensão em seus terminais, como está sendo colocado aqui, ó. Logo, a gente vai poder admitir que a força eletromotriz equivalente é dado como sendo a força eletromotriz de um único gerador. Esquematicamente aqui ao lado eu coloquei 4 deles, ó. Porém, eu fiz questão de colocar a força eletromotriz de cada um deles com o mesmo valor, bem como a sua resistência interna. Eu não vou poder associar geradores diferentes, ou melhor, que tenham força eletromotriz diferente. Se tu fizeres isso, o que vai acontecer, já estou te adiantando aqui, é que um vai se tornar gerador e o outro vai ser receptor. Então, não haverá, né, um sucesso muito grande, dependendo da tua intenção. Por exemplo, é muito comum a gente fazer um processo para ressuscitar, entre aspas, a bateria de um veículo que está com a bateria, com a carga caída, né, como se diz aí. Então, basicamente, o que basicamente é feito lá? Ó? A gente associa o positivo no positivo, no positivo, no positivo. Assim como o negativo no negativo, no negativo. Que é o que está sendo colocado aqui. E é característico da associação em paralelo. Você ligar o positivo no positivo e o negativo no negativo. E quando a gente faz isso, a chamada chupeta, lá, o que acaba acontecendo é que um se comporta como gerador e a outra bateria que está com carga baixa se comporta como receptor. Tá? Então aqui é uma ideia de aplicabilidade deste tipo de associação de geradores. Tá bom? É a resistência equivalente interna para a associação em paralelo. Basta você pegar aqui o valor de uma única resistência e dividir pelo número de geradores que estão associados. Então, por exemplo, se eu utilizasse 4 geradores em paralelo, eu ia pegar o valor de uma resistência interna e dividir por 4. Portanto, a força eletromotriz equivalente da associação é a mesma de um único gerador, mas a resistência elétrica equivalente interna, ela é dada como sendo a resistência de um único gerador lá, dividido pelo número de geradores que você vai ter. Por que o número de geradores? Porque é o número de resistência interna que você terá neste circuito para trabalhar. Tá bom? Aqui eu quero destacar para vocês uma situação muito comum em prova de vestibular. Observa que aqui eu tenho um circuito gerador-resistor, mas eu estou conectando diretamente esse resistor em uma pilha. Observa que esquematicamente nós temos uma diferença de potencial que é na própria lâmpada. E eu quero destacar para vocês que, independente se vai colocar positivo ou negativo, eu tenho que colocar uma polaridade na lateral e uma outra polaridade lá na parte baixa da lâmpada, que é o que está sendo colocado aqui, ó. O positivo está sendo colocado na parte lateral e o negativo da lâmpada está sendo colocado no positivo, ou melhor, o negativo aqui, tá, da pilha está sendo colocado lá na parte de baixo. Mas se você trocasse a ordem, essa lâmpada também acenderia. Porque o importante é que você consiga ligar positivo e negativo em cada terminal da lâmpada, ou seja, cada parte aqui da lâmpada, ou seja, a parte de baixo da lâmpada e a parte lateral é onde ficam as diferenças de potenciais dessa lâmpada. Então a pergunta que a gente vai fazer aqui, ó, assinale as possibilidades em que podemos acender a lâmpada. Observa que o positivo e o negativo da pilha estão ligados no mesmo lugar.
então a lâmpada não vai acender. Então, nesse caso aqui, não teremos sucesso em ligar a lâmpada. E este caso, o negativo está num lado e o positivo está no outro. Então, aqui nós teríamos sucesso de ligar a lâmpada. E aqui, o positivo e o negativo ligados no mesmo lugar. Não tem sucesso de ligar a lâmpada. E aqui, o negativo está aqui e o positivo está em curto-circuito, inclusive aqui essa pilha, tá? Então está fora, aqui não vou conseguir ligar. O positivo está na lateral e o negativo está embaixo. Então aqui eu consigo ligar. E aqui eu só tenho um, que é o positivo ligado na parte de baixo. Como não tenho uma DDP para criar, essa lâmpada não vai acender. Apenas nesses dois casos há possibilidade de se ligar esta lâmpada. E aqui eu pego para vocês uma aplicação que já veio na prova recente do Enem, dizendo assim, gente, ó, uma lâmpada é conectada a duas pilhas de tensão nominal 1,5 volts. Então, se são duas pilhas, cada uma de 1,5 volts, isso vai dar uma força eletromotriz equivalente de 3 volts. Fica ligado. Elas estão ligadas em série, por isso que eu estou dizendo que vale 3 volts. Um voltímetro, utilizado para medir a diferença de potencial na lâmpada, fornece uma leitura de 2,78 volts. E o amperímetro indica que a corrente do circuito é de quanto? 94,2 miliampere. Aí ele pede o valor da resistência interna das pilhas. Então ele quer saber qual é o valor da resistência equivalente. Pessoal, é como se eu tivesse aqui, ó, duas pilhas, tá bom? E essas duas pilhas estão sendo utilizadas aqui, ó, para ligar uma lâmpada. Oh, que lâmpada horrível, né, cara? Para poder ligar... Opa, apaguei tudo aqui, ó. Então, aqui eu teria duas pilhas, tá? Vou pegar um fiozinho aqui, ó, e essas duas pilhas estarão sendo utilizadas para poder ligar uma lâmpada aqui, ó. E a pergunta aqui, basicamente, qual é a resistência elétrica equivalente? Lembrando que o equivalente para essas duas pilhas, como estão em série, vai dar 3 volts. A resistência dessa lâmpada, inclusive aqui, ó, nem está sendo utilizada. Gente, aqui, como eu estou extraindo, tá, a corrente mediante o fechamento do circuito, a corrente vai passar aqui, vai passar pela lâmpada. Então eu posso direto aplicar a equação do gerador, onde a força, ou melhor, a tensão nos terminais do gerador vai ser a mesma tensão criada nos terminais da lâmpada, que vai ser igual à força eletromotriz, nesse caso equivalente, menos a resistência elétrica equivalente interna, tá? Vezes a corrente elétrica. Então, a tensão que foi medida nos terminais da lâmpada, como é o mesmo da associação em série, basicamente aqui, ó, dos geradores, e ele falou que a leitura foi de quanto? 2,78. A força eletromotriz equivalente vale 3. A resistência elétrica interna é o que a gente quer saber, vezes a corrente, que é 94,2. Como é miliampere, é 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3. Então, como está negativa essa parcela, eu vou trazer para cá, ó. A maior dificuldade dessa questão nem é a física, é a matemática, tá? Que eu vou pegar essa parcela e jogar para cá, então eu teria ela positiva, vou pegar o 3, já está aqui, vai ficar subtraído por 2,78. Logo, a resistência elétrica equivalente, se a gente fizer 2, como está sendo colocado aí, ó, 3 menos 2,78, eu vou ter 0,22. Como está multiplicando 94 aqui, ó, 0,2, 10 a menos 3, eu repito aqui, ó, tá? Bem, vou andar com a vírgula 3 casa, então aqui vai ficar 220, aí eu criei aqui, ó, 10 a menos 3, andei com a vírgula 1, 2, mais um 0, 3, aí ficou 10 a menos 3, tá vendo?
Aqui eu teria 94,2, 10 a menos 3. Vai embora 10 a menos 3 com 10 a menos 3. E aí eu teria que dar o jeito de dividir 220 por 94. Quando eu fizer isso, eu terei um valor próximo de 2,3 ohm. Logo, a alternativa que condiz com essa situação seria a letra D de dado, tá bom? Vamos aqui para mais outra situação. O diagrama abaixo mostra a curva característica de dois geradores A e B. Determine a força eletromotriz e a resistência interna do gerador equivalente à associação em série. Eu acho que aqui é de cada gerador, tá? E para a gente poder obter o gerador equivalente à associação em série dos geradores A e B. Então, para isso, eu preciso saber força eletromotriz do A, só olhar no gráfico, 12 volts. Força eletromotriz do B, pelo que a gente vai ver aí, ó, do B, 6 volts. Se eu colocar em série, tá? Colocando em série esses dois, a força eletromotriz é a soma. Então, direto eu terei o valor 18 volts. Bem, a resistência agora elétrica interna de cada um, aí tem que fazer pela tangente, lembra lá? Vou chamar esse cara de θ e vou chamar esse aqui de alfa. Então, bora lá para o A, gerador A. Então, para o gerador A, eu tenho a tangente de θ. E a tangente de θ é o cateto oposto, que é 12 dividido por 6. Aqui, então, eu tenho 2. Logo, a resistência é igual a 2 ohm. Lembrando que a resistência é igual a tangente. Para o B, nós teríamos também que a resistência do B, aqui é do A, ó, é igual a tangente de alfa. E a tangente de alfa, nesse caso, seria 6 por 12. E 6 por 12 daria quanto? Daria meio, né? 0,5 ohm. Logo, a resistência equivalente, como nós temos uma associação em série proposta lá, é a soma dos dois. Somando os dois, 2,5 para a associação em série. Então, a letra A está morto. Letra B, a DDPU mantida nos terminais da associação quando a intensidade de corrente através da mesma for 2 ampere. Então, eu vou ter que usar o circuito em série, tá? Sendo em série, a força eletromotriz aqui é equivalente e a resistência elétrica interna também tem que ser o seu valor equivalente. Então, como ele quer saber o valor do U, que é a tensão, ou DDP, a força eletromotriz equivalente deu 18, a resistência elétrica interna equivalente é 2,5, e aí multiplica por 2. 2,5 vezes 2 dá 5, 18 menos 5, nós teríamos o valor de 13 volts. Então, nessa associação, quando a corrente for igual a 2 ampere, nós teríamos um valor de tensão de 13 volts. Vamos para mais uma situação para fechar a nossa aula de hoje, que é o comentário a respeito da potência elétrica útil. Só que nesse caso a gente vai ver um caso máximo, fornecida pelo gerador. Ó, como a gente viu lá no início, que a potência útil, quando ele já é elétrico, né? Estou falando só o levantamento elétrico, ele é calculado como sendo a corrente vezes a DDP. Sendo a DDP nos terminais do gerador obedecendo a equação dele, que é o E menos o RI, colocando então esse U bem aqui, vai multiplicar com o I com o E, vai multiplicar aqui RI ao quadrado. Por isso, eu posso escrever que a potência útil é igual a RI menos RI quadrado. Graficamente, isso vai dar uma parábola com concavidade para baixo, ó, tá? Uma parábola com concavidade para baixo, onde esse valor pico ele vai corresponder à potência útil máxima. E você usa lá o chamado vértice da parábola, gente, que vocês aprenderam lá com o professor de matemática, é isso aí, o y do vértice e o x do vértice. Quando fizermos isso,
nós vamos obter que a potência útil máxima é a força eletromotriz ao quadrado dividido por 4 vezes o valor da resistência interna. E a corrente aqui estabelecida quando a potência útil for máxima vai ser o valor da corrente de curto-circuito dividido por 2. Só para lembrar, a corrente de curto-circuito é a força eletromotriz dividido pela resistência interna, tá bom? Sendo assim, desculpa, o rendimento com potência útil máxima, desculpa, gente, é obtido pela definição que nós colocamos no início, como sendo a DDP pela força eletromotriz, mas no caso de potência útil máxima, a gente vai então conseguir chegar neste resultado. Quando ele estiver operando com potência útil máxima, o rendimento será igual a 50%, tá bom? Gente, é só colocar esse valor aqui, ó, tá? Que é o ICC sobre 2 bem aqui na equação do gerador, tá? Se você tiver ICC sobre 2, é E sobre 2R. E vai ficar então aqui, ó, E sobre 2R, vai cortar, vai ficar E menos E sobre 2, que vai dar E sobre 2. Logo vai ficar E sobre 2 sobre E, vai dar então que o rendimento é igual a meio. E rendimento igual a meio, logo ele será igual a 50%. Bora ver uma aplicação de como isso pode ser aplicado numa questão? O diagrama abaixo mostra como varia a potência elétrica fornecida por um gerador ao circuito externo em função da intensidade de corrente que o atravessa. Determine para esse gerador, ele quer saber qual o valor da força eletromotriz e qual o valor da resistência interna. Porém, 360 aqui nesse gráfico já é o valor da potência útil máxima. Então eu poderia dizer que a potência útil máxima vale 360. O que no fundo eu estou dizendo que a força eletromotriz ao quadrado sobre 4 vezes o R é igual a 360. Assim como aqui, observa, é a corrente de curto-circuito. Eu posso então dizer que a corrente de curto-circuito vale 12. Mas 12 nada mais é do que o E dividido pelo R. Então nós temos aqui duas equações e duas incógnitas. Tranquilamente a gente consegue calcular a força eletromotriz e a resistência interna. Eu vou começar com essa equação 2, porque aqui eu posso escrever que U sobre R é igual a 12, ó. Então o E é igual a 12 vezes o R. Sendo assim, o E ao quadrado sobre 4R, como a gente viu, é igual a 360. Onde tem E ao quadrado, eu vou colocar 12R. Então vai ficar 12R ao quadrado dividido por 4R é igual a 360. Então 12 ao quadrado é 144, R quadrado daria R quadrado. Sobre 4R é igual a 360. Gente, se você pegar 144 e dividir por 4, você vai chegar aqui, ó, esse com esse dá 36. E esse quadrado com esse aqui vai embora, então vai ficar 36R é igual a 360. Logo, R é igual a 360 por 36. O valor da resistência encontrada será de 10 ohm. Logo, como a força eletromotriz que nós vimos há pouco é igual a 12 vezes o R, como o R vale 10, então vai ficar 12 vezes 10 e encontramos o valor da força eletromotriz igual a 120 volts. Então nós mostramos aí uma aplicação da potência elétrica máxima. Nesse caso nós estamos falando da potência útil, que neste caso é a nossa potência elétrica, tá bom? Gente, espero que vocês tenham aproveitado ao máximo essa aula. A gente fica aí à disposição de vocês,
Mas não esquece de ir lá na nossa fanpage e curtir a nossa página. A gente vai estar colocando novidades lá, gente. Então fique ligado e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.